Você conhece o Crash, né? Uma das figuras mais clássicas dos jogos ali, atuais, antigos, um mascote clássico aí da Sony. Mas imagina se tivesse uma hack room em que esse mascote perde pro Neo Cortex. O que você acha que ia acontecer? É disso que se trata a história de hoje. Então vamos lá, amigo. Exatamente às 3 horas da tarde, um rapaz de idade não identificada foi reportado como desaparecido. Os vizinhos relatam que alguns minutos antes do incidente puderam vê-lo sair de casa, ajoelhar-se na calçada e chorar por alguns segundos antes de voltar para dentro da sua residência. Ainda não se sabe o que aconteceu com ele. O que vem a seguir aparenta ser uma carta escrita por ele mesmo, relatando sua experiência, no mínimo, bizarra e desconfortável. Dia 3 do 8 do ano 2000, 5 horas da tarde. Olá, eu tô escrevendo isso para alertar vocês, jogadores, sobre as consequências de se aventurar nesse mundo das modificações feitas em jogos, hacks ou mods, como preferirem, e que isso sirva de lição para proteger vocês, para que não passem pela mesma situação. Hoje eu tava navegando pela internet, procurando algum jogo de PS1 para testar no meu emulador, porque eu havia acabado de formatar minha máquina por causa de um vírus escroto que corrompeu meu computador. Quando achei o que aparentava ser uma versão modificada de Crash Bandicoot 3 Warped, nomeada simplesmente de Warped. Fiquei surpreso, pois, pelo que sei, não existem ferramentas de modificação para a trilogia original do Crash no PS1. Talvez o autor tenha dado um jeito de modificar o game, mas não liberou as ferramentas para o público. Ou era um filho da mãe exibido, ou queria manter seu trabalho em segredo e lançar apenas o hack para ver a opinião do público. A descrição da hack não dava nenhuma indicação de que seria um jogo completamente novo, uma história nova e fases novas, ou que haveria alguma modificação de destaque que mudaria a jogabilidade, ou até mesmo uma versão só melhorada do original. A descrição simplesmente trazia a história original do jogo, que parecia ter sido colada direto do manual. Eu fiquei animado, pois provavelmente se trataria de um hack que restauraria o conteúdo incluído na beta do jogo. Sem pensar duas vezes, baixei o arquivo e vi que a hack tinha o mesmo tamanho de arquivo que o jogo original, o que me fez pensar que era apenas um bait idiota criado por alguém que queria chamar a atenção. Pelo menos, era o que eu queria que fosse. Logo após extrair o arquivo, que a propósito tinha sido nomeado de warped.bin, na pasta e executar o jogo usando o emulador, percebi que o emulador às vezes apresentava problemas estranhos, como travar por alguns segundos, alternar de tela cheia para o modo janela, entre outros aí. Na hora pensei que o hack estivesse corrompendo o emulador. Talvez pudesse ter um vírus disfarçado, trojan. Mas logo esqueci desses detalhes quando a clássica música tema do jogo começou a tocar, junto com Aku Aku e Uka Uka, anunciando o nome das produtoras e desenvolvedora de Crash 3. Após o logo do jogo aparecer, notei um certo detalhe. Aku Aku, Uka Uka não anunciou o nome completo do game, apenas a parte do Warped, mas de uma forma mais quieta, como se a máscara estivesse triste ou depressiva. Selecionei o New Game para começar o jogo. Achei que o que havia acontecido fazia parte do hack. A introdução, que contava a história, estava normal, exceto pelas vozes dos personagens que pareciam estar em um volume mais baixo que o normal. Novamente, pensei que essa mudança fazia parte do hack. Após a introdução terminar, Crash estava na Warp Room, com um coco ao lado da tela onde se salvava o game. Tudo estava completamente normal, normal demais para um hack que de início apresentou coisas bizarras. Pelo visto, a criatividade do cara acabou, pensei. Entrei na primeira fase, primeiro mundo, só que ao invés de ir para uma fase medieval, eu estava em uma daquelas fases pré-históricas onde eu poderia conseguir o T-Rex que Crash usa como montaria. Porém, notei que o dinossauro que persegue o Crash no início da fase não estava presente. Logo achei o que parecia ser o esqueleto do Triceratops boiando na lava. Aquilo me deixou meio animado, porque aquele esqueleto não aparecia em nenhuma fase pré-histórica no original. Mas algo me deixou confuso. O Triceratops não estava presente no início da fase, mas havia um esqueleto dessa mesma espécie boiando na lava que não existia no jogo original? Estaria o jogo tentando me dizer que ele teria
cometido suicídio. Minha cabeça estava cheia de perguntas. Todas elas foram esquecidas quando percebi que não havia nenhum inimigo na fase após eu encontrar aquele esqueleto. Não havia inimigos, apesar das umpas e das caixas estarem presentes, e o cristal estava completamente ausente. Não havia nenhum sinal da fase bônus e mais à frente na fase acabei encontrando um ninho de dinossauro vazio, com vários pedaços quebrados do que poderiam ser ovos em cima dele. Continuei jogando, esperando que tudo aquilo apenas fizesse o hack, bom, fizesse parte dele. Quando, no fundo, eu apenas queria sair dali para jogar aquela coisa, uma cutscene aconteceu. Era idêntica àquelas que aparecem quando você entra em alguma fase de chefe. A Quaku estava me encarando diretamente nos olhos. Depois de alguns segundos, começou a me dar uma bronca, dizendo que eu deveria ter coletado os cristais e que agora, por culpa minha, Cortex iria dominar o mundo e Yuka Uka estava livre para causar mal a qualquer pessoa. Depois disso, a cutscene acabou e Crash estava na Warp Room novamente. Só que dessa vez, ela estava vazia. Não havia música, a Coco estava ausente, o rosto de Crash tinha uma expressão triste. Ele não conseguia mais correr, apenas andar com a cabeça abaixada. Naquele momento, tudo que eu sentia era uma sensação de depressão e angústia. E eu nunca fui uma pessoa desse tipo, sabe? Parecia que o jogo conseguia me fazer sentir coisas que não eram possíveis para uma pessoa como eu. Crash estava completamente sozinho, e seu rosto só me dizia que ele queria sair dali o mais rápido possível. Bem, eu também queria, mas havia alguma coisa me prendendo. Era como se alguém estivesse me forçando a jogar aquilo, mesmo que eu não quisesse. Nesse ponto, eu não queria mais jogar. Toda a atmosfera da Warp Room me dizia que algo ruim iria acontecer. Mas, mesmo assim, algo me forçava a continuar jogando. E foi isso que eu fiz. Resolvi ficar no centro da sala para ver se algo iria acontecer. E surpreendentemente, Crash começou a ir para baixo. O que faz sentido, já que originalmente havia uma sala secreta lá embaixo que continha algumas fases extras. Mas logo após o Crash sumir de vista, o jogo cortou para uma tela preta. Depois de 5 minutos, o suficiente para eu conseguir recuperar a minha cabeça, a tela apareceu novamente. Parecia que Crash havia sido teleportado para algum tipo de fase que eu nunca tinha visto no jogo, que se assemelhava bastante à fase Lights Out do primeiro Crash Bandicoot. Crash tinha uma expressão nervosa, como se soubesse que algo ruim estava prestes a acontecer, ou já tivesse acontecido naquela fase. Continuei movendo para a esquerda, era uma fase 2D, parecia com estágios bônus, quando, de repente, comecei a ouvir barulhos. Crash começou a andar devagar, como se quisesse certificar de qualquer coisa ruim que fosse acontecer. Na verdade, não iria. Mas, pro meu azar, os sons ficaram mais altos. Um buraco se abriu na parede, mostrando que Crash estava se escondendo no castelo de Cortex, do primeiro Crash Bandicoot. Mas o pior era que Insanity Beach estava sendo destruída ao fundo e a sua vegetação estava pegando fogo. Percebi que era tarde demais quando uma bola de guindaste com espinhos, com o que parecia ser um N encravado no centro, atingiu Crash. O jogo cortou para uma tela preta nesse exato momento, e apenas um som que parecia ser de ossos sendo esmagados podiam ser ouvidos. Só que, dessa vez, a tela não voltou. Tentei abrir o game novamente no emulador, mas ele bugava e fechava a janela sozinho. Sem sucesso. Mesmo depois disso, ainda acho que o hack queria me contar algo. Talvez o que aconteceria se Crash falhasse em coletar os cristais e Cortex dominasse o mundo? Só sei que ele fez com que eu me esgotasse mentalmente de uma forma bem total, sabe? Não acho que poderia aguentar muito mais depois dessa experiência. Por isso, se você estiver lendo isso, por favor, se vê algum arquivo na internet que não pareça confiável à primeira vista, especialmente se for um upload de Warped Beam, faça-me o favor, não baixa. Você pode acabar presenciando o que eu presenciei e sentindo o que eu senti. E eu quero que mais ninguém saiba da existência desse arquivo ou vá atrás dele, pro seu próprio bem. Como eu disse, não consigo mais aguentar. Vou tentar ir lá fora para respirar um pouco de ar fresco para tentar esquecer tudo isso que aconteceu. Muito obrigado por ter dedicado um pouco do seu tempo para ler minha história e possivelmente se prevenir para que isso não aconteça com você. Bom, rapaziada, é aqui que a nossa história termina e pegando aqui
Eu não sei se eu vou chegar a comentar no começo, mas o Warped quer dizer deformar. Então é como se depois daquele guindaste que o Crash, bom, levou aquela porradona lá, aparentemente ele ficou deformado, mano. Por isso que a tela não voltou mais, porque o personagem aparentemente morreu, mano. Que bizarro, velho. Caramba, velho, pensar que isso aconteceria com um dos mascotes mais clássicos aí, mais amados ali, pelo menos da Sony, cara. Que anormal, velho. Eu espero que vocês tenham gostado da história, meus amigos. Por favor, deixe seu like caso tenham gostado. Se vocês quiserem mais também, podem citar algumas histórias aí que eu possa trazer ou que vocês gostariam de ouvir. Muito obrigado a vocês que assistiram até agora e não baixem warped.p.